Isso. Então, ele zera, na verdade, aqui, né? Ele zera, ele acerta aqui o eixo horizontal. E aqui eu tenho 1 e 1, né? Bom, a primeira coisa que ele pede é y1 de t 0,5 x de t. Bom, o que acontece quando eu multiplico o meu sinal? Eu eu modifico a minha amplitude. Então, toda vez que eu multiplico o sinal, eu mexo no eixo vertical, né? Porque se antes a minha amplitude máxima era 10, se eu multiplicar por 5, eu estou tirando 50% dessa amplitude. Então, o que vai acontecer com esse sinal após eu multiplicar ele por 5? Toda a amplitude dele vai cair pela metade. Então, o que antes era 1 vira 0,5, né? No eixo horizontal, muda alguma coisa? Não, muda nada, né? No eixo horizontal. Então, aqui continua sendo 1. Então, esse sinal aqui, ele só achata. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que achatar o teu sinal. Esse daqui é a alternativa A. Alternativa B. Uma forma de vocês visualizarem isso é porque ó, o que sai daqui desse sinal, ele vai ser multiplicado por 0,5. Então, se você observar, aqui todos os valores da tua função são 0, aqui todos os valores da tua função valem 1, né? Que é o valor que está aparecendo no gráfico, e aqui eles vão decrescendo. E esses valores de saída, eles são os teus x de t. Então, quando é 1, o x de t multiplica por 0,5, vai virar 0,5. Então, a B é a mesma coisa. Tudo aquilo que antes estava sendo dividido pela metade, agora vai ser multiplicado por 2. Então, esse sinal ele vai ficar com uma amplitude maior. Acerta a amplitude dele, né? Então, aqui eu fico com 2, né, esse ponto, e aqui continua sendo 1. C. Ele quer que você multiplique por menos 1 teu sinal. O que significa multiplicar por um número negativo? Significa inverter essa amplitude, né? Então, se o teu sinal ele era com amplitude positiva, né? Ela vinha aqui. O que ele vai fazer? Ele vai espelhar o sinal. Então, lembra que o número negativo ele espelha em relação ao eixo horizontal, né? Então, esse sinal, na verdade, esse daqui é o x de t. E o menos x de t, ele vai ser a mesma coisa, porém, espelhado em relação ao eixo horizontal. Então, se aqui era 1, aqui vai ser menos 1, né? Vamos lá. Agora começa a ficar ali ele pede para você multiplicar por menos 1,5. Então, a mesma coisa, a diferença é que aqui, ao invés de ser menos 1, seria menos 1,5, que é a questão D, né? E aí começa a ficar divertido a partir daí. Porque toda vez que você faz uma operação no seu sinal de soma ou subtração de uma constante, só que aqui dentro da variável dependente, desculpa, independente, que é o tempo é independente, se eu somo ou subtraio aqui, eu vou deslocar o meu sinal horizontalmente. Se multiplicar desloca verticalmente, somar aqui dentro desloca horizontalmente. Então, soma vai fazer o sinal adiantar, ou seja, ficar mais próximo de zero, ele vai chegar mais cedo. Subtração, o sinal atrasa, ou seja, ele desloca para a direita, ele demora mais para chegar, né? Porque pensa que é assim, todas as contagens de tempo, elas começam aonde? Na origem. Então, se o teu sinal está atrasado, você vai ter que caminhar mais no tempo para encontrar com ele, por exemplo. Isso é o caso da E, porque ele faz você tirar 2 do tempo, né? Então, o que vai acontecer? Lembra que antes, x igual a menos 1 zerava o meu sinal.
quer dizer, desculpa, ele transformava o meu sinal em 1, né? Então, aqui em cima, ó, quando o x ele era -1 no meu sinal original, o x de t ia para 1. Só que agora, o que vai acontecer? Ó? X de -1 era igual a 1. Só que agora eu quero t menos 2. Quando que esse argumento aqui vai ser igual a -1? Quando t... Quando t menos 2 for igual a -1, apenas quando t for igual, passa de menos 2 negativo, positivo, então vai ser t igual a 1. Então, o que antes acontecia em t igual a -1, vai demorar mais para acontecer, porque eu estou tirando 2 unidades de tempo, né? Então, agora, apenas quando t for igual a 1, eu vou ter a minha função saindo do zero e indo para 1. Ou seja, esse sinal ele se atrasou, e ele se atrasou em 2 unidades. Então, lembra que antes ele trocava, ele mudava de sinal aqui atrás, né? Aqui no -1. Só que agora ele só vai ativar depois de 1. Da mesma forma que esse cara aqui deslocou 2 unidades, esse cara aqui, que é quando ele zera de novo, também desloca 2 unidades. No caso, antes ele zerava em 1, aqui ele vai zerar agora em 3. Né? Então, esse cara aqui vai ser 3, esse cara aqui vai ser 1. E a amplitude, muda alguma coisa? Absolutamente nada, porque eu simplesmente estou trabalhando com a minha variável independente, que é o t. Então, a minha amplitude se mantém em 1. Vamos seguir. Alguma dúvida aí, galera? Por enquanto está de boa. Por enquanto está de boa, né? Vamos lá. Então, agora, eu quero multiplicar a minha variável independente por 2, né? Então, tudo que o tempo receber vai ser multiplicado por 2. Qual que é a matemática disso aí, cara? É a mesma coisa que a gente fez no nosso problema aqui, né? Lembra? Quando o argumento era -1, ele trocava de sinal. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o ponto do meu interesse, que é esse ponto aqui, que o t é -1, e apliquei a nova situação dele, que antes o que era em -1, agora vai ser em t menos 2. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Qual que eram nossos pontos importantes na nossa função? É isso aqui, né? Um ponto importante é -1, o ponto importante é 0 e o outro ponto importante é 1. O que significa um ponto importante? É o ponto que ela muda. Então, toda vez que você tiver uma situação como essa, está mudando o teu sinal, esses são pontos interessantes. Então, vamos pegar esse cara aqui, né? -1. 2t igual a -1. Em que momento do tempo vai haver essa mudança aqui? Quando o tempo passa por 2 multiplicando, ele vai ser meio negativo. Então, menos 0,5. A mesma coisa com esse cara aqui. Então, o segundo ponto de interesse, o zero vai ser zero mesmo, não tem o que fazer. Então, 2t igual a 1 vai ser uma mudança quando eu tiver t igual a 1 sobre 2. O que isso significa, galera? Como eu estou multiplicando por 2, é como se eu estivesse aumentando a frequência do meu sinal. Isso encurta o ciclo dele. Porque, olha só, agora, quando chegar em menos 0,5 a 0,5, que eu vou ter a minha oscilação. Então, depois dessa transformação, o meu sinal, ele diminui o período dele, porque eu aumentei a frequência. Então, se antes ele começava em -1 e terminava em 1, ou seja, ele tinha -2, ele tinha 2 de período, 2 unidades, né, de -1 a 0 e de 0 a 1,
agora ele vai ter apenas 1 de período. Então, percebe que ao multiplicar esse cara por alguma coisa, eu estou dividindo o meu período, né? Então, aqui é menos 0,5 e aqui é 0,5. Devido a essa análise dos pontos de interesse. Alguma pergunta aí, galera? Uma pergunta aí? Por enquanto, nada. Tá de boa, né? Só relembrando essa paradinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que é a segunda questão. A outra questão. É dividir por 2, né? Pessoal, então dividir por 2 é o mesmo raciocínio. Você pega os pontos de interesse, né? Que é os pontos que a tua função troca. Então, é aqui. Aqui eu tenho os pontos que ela é interessante para mim. É o menos 1 e o 1. Mesma coisa. Pega esse cara e iguala isso aqui. Então, eu tenho t sobre 2 igual a menos 1. Passo 2 multiplicando, t igual a menos 2. Tenho t sobre 2 igual a 1. Passa multiplicando, tenho t igual a 2. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente divide o período pelo cara que multiplica aqui? Olha o que acontece quando eu pego o tempo e divido por 2. Significa que eu estou diminuindo a frequência do meu sinal. Se antes era 1 a frequência, agora ele é meio, né? Então, o sinal ele vai demorar mais para fechar o ciclo dele. Olha só qual que é o resultado da transformação. Então, o que antes acontecia dentro de um período de 2, agora ele começa em menos 2 e termina em 2. Ou seja, o período ele se estende, ele aumenta, ele foi esticado para 4. Né? Você vai pegar a distância onde o sinal começa e onde o sinal termina, começa em 4. Quer dizer, ela vai para 4, o que antes era 2 aqui, né? Consequentemente, a gente tem ali o sinal I de T, que é o último, não, é o penúltimo, H, que é igual a x menos T, né? O que ele faz agora? Bom, lembra que eu falei para vocês que quando tu... Deixa eu só arrumar isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando tu multiplica fora, tu espelha em relação ao eixo horizontal? Quando multiplica dentro, você espelha em relação ao eixo vertical. Por quê? Lembra, os pontos de interesse é menos 1 e 1. Então, eu vou ter menos t igual a menos 1. Isso vai acontecer quando t for igual a 1. Segunda situação, eu tenho menos t igual a 1. Isso vai acontecer quando t for igual a menos 1. Então, o que antes acontecia no tempo 1, agora vai acontecer no tempo menos 1. O que antes acontecia no tempo menos 1, agora vai acontecer no tempo 1. Ou seja, se ela dava um salto aqui e depois caía gradual, agora ela dá um salto e cai, ela começa crescendo gradual e depois ela cai abruptamente. Então, qual que é a ideia? Você tem que pegar o que está dentro do parêntese e igualar aos pontos que você tem de importante dentro da tua função. Mantendo o raciocínio, né, galera? Então, você vai ter na I o x 1 menos t dividido por 2. Vamos descobrir agora os pontos de interesse. Então, o primeiro ponto de interesse é 1 menos t dividido por 2 igual a menos 1. Passa multiplicando, eu tenho 1 menos t igual a menos 2. Dá para trocar esses dois, né? Então, aqui eu tenho t igual a 3. E a segunda situação é o mesmo, só que com 1 positivo, né? Passa multiplicando, igual a 2. Passa esse cara para lá, esse aqui para cá. O 2 vem negativo, né? E daí eu fico com tempo igual a menos 1. Então, olha só, o que acontecia em 1
vai acontecer em menos 1, e o que acontecia em menos 1, que foi o que eu alimentei, vai passar a acontecer em 3. O que acontecia em menos 1? Ela subia. O que acontecia em 1? Ela descia, né? Só que aí, velho, percebe um detalhe. Ele inverteu o meu sinal, né? Lembra que quando eu multiplico t por algo negativo, é porque ele espelha. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai estar espelhado. Os meus pontos de interesse agora vão ser 3 e menos 1. Então, vai ser menos 1 e 3. Só que ele vai estar espelhado. Então, o desenho vai ser semelhante a esse aqui. Ele começa em 3. Você vê, é como se você estivesse desenhando ele ao contrário, né? Percebe que eu desenho ele ao contrário. Fica mais fácil de visualizar. Então, essa seria a resposta do exercício I. Alguma pergunta aqui, galera? Opa! Galera, eu estava olhando aqui um detalhe nessa questãozinha que eu estava fazendo. A gente esqueceu de um ponto importante aqui, que até agora não era importante, que era o zero. E a gente não resolveu para o zero, né? Porque agora o zero mudou. Presta atenção aqui como o zero mudou. Se eu zerar esse t, vai dar meio. Então, ele não é mais a mesma coisa. Ó. Na verdade, o que antes era zero, agora vai ser meio, né? Então, essa curva ela não vai mudar aqui na origem, ela vai mudar aqui. Olha lá, vou já arrumar isso aqui. Aqui é menos 1, aqui é meio. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar os pontos importantes, que é o ponto que ela muda. Então, daqui para cá, ela vai mudar. Antes ela crescia, agora ela estabiliza. E se você pegar e colocar t igual a zero, vai dar meio agora, né? Então, olha só. Aqui vai dar... Vamos fazer a conta, né? 1 menos t sobre 2 igual a zero. O 2 vai dar multiplicando. 1 menos t igual a zero. E aqui vai passar negativo. Menos 1. Multiplica todo mundo por menos 1, vai dar 1. Então, na verdade, é 1 aqui. Então, o que vai acontecer? Essa função ela vai modificar quando o tempo for igual a 1. Ou seja, antes dela vir a crescente, ela vai ficar estável. Depois ela quebra no 3, que foi o ponto que a gente descobriu aqui, né? E aqui. Então, qual que é a ideia? Relembrando, pega o argumento
1 menos t sobre 2 e iguala aos 3 pontos importantes, que antes eram, cadê a função original? Menos 1, 0 e 1. Então, aqui eu tenho que igualar a menos 1, a 0 e a 1. Os valores de t que você encontrar vão ser os novos pontos importantes. Aí você tem que lembrar o que a função faz em cada um deles, né? No menos 1 ela sobe, no 0 ela começa a descer e no 1 ela acerta o horizontal, né? Uma sugestão. Você faz o desenhinho aqui do que ela faz, né? E aí você vai resolvendo cada um. A diferença é que, como está multiplicando por menos 2, você vai ter que espelhar esses caras. Então, a resposta seria esse cara aqui, né? Alguma pergunta aqui, galera? Acho que eu vi alguém mandando alguma coisa no chat. Isso, a parte de par e ímpar. Antes da gente chegar nessa parte de par e ímpar, façam essas coisas que eu acabei de passar para vocês, só que agora para essa questão aqui, que eu vou mandar ali no WhatsApp. E aí a gente faz a parte de par e ímpar. Cadê o WhatsApp? Tá aqui. Dá uma olhada lá, galera, na questão que eu mandei para vocês agora no WhatsApp. Vamos lá. Então, a questão ela é x de t. Deixa eu achar ela aqui. Ué. Tá aqui. Ela é x de t igual a 0 quando o t for menor que 1. Ela é módulo de t quando ele estiver entre menos 1 e t. Opa, entre menos 1 e 1. E ela vai ser 1 à medida que o t for maior que 1. Então, qual que é a ideia? Tem que fazer o gráfico disso aqui primeiro, para depois fazer aqueles movimentos lá, né? Para a gente saber os pontos importantes. Se bem que, na verdade, ele já te dá os pontos importantes aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Mas vamos lá. Qual que é o gráfico? Então, a função é 0 antes de menos 1. Significa dizer que qualquer valor que esteja menor que menos 1, ele vai ser 0. Né? Então, mantém-se em 0 aqui, bolinha aberta, abaixo de menos 1. Colocando o eixo aqui. De menos 1 a 1, eu tenho o módulo de t. O que seria uma função t? Ela é uma reta crescente que passa na origem, né? Porém, se eu estou falando em módulo, significa que ela só vai ter a parte positiva. Então, na verdade, essa função ela vai fazer isso aqui, ó. Pá e pá. O que antes era negativo, por ser módulo, vira positivo. E depois, quando t for maior que 1, eu tenho que a minha função vale 1. Significa dizer que ela continua reta aqui em 1. Então, vamos lá. Qual que é a situação? Tudo que eu multiplicar aqui fora, né, eu vou fazer achatar. E tudo que tiver relacionado aqui dentro, por exemplo, aquela mais difícil, que é a x, a operação menos t. Jogando ali para a última questão já, que é geralmente a parte mais enjoadinha. E lembra, o que tem que fazer? Pega os pontos importantes, né? E iguala a isso aqui. Lembrando que, como eu estou colocando negativo esse t, eu já tenho que espelhar essa função. Então, uma coisa que tu sabe que vai acontecer é que ela desenha ela ao contrário, né? Vem aqui, cai, sobe e zera, né?
Agora a gente vai mudar esses pontos. Porque lembra, então, o que antes era -1, 0 e 1, vão ser pontos diferentes. Como esses pontos são iguais aos pontos que a gente fez da outra, vai dar o mesmo valor. Então, vamos lá. 1 menos t sobre 2 igual a -1, multiplica para lá, vai dar 2 negativo. Passo 2 para cá, positivo e o t, vai dar t igual a 3. Então, o que antes acontecia em -1, agora vai acontecer em t igual a 3. O que acontecia em -1 mesmo? Ela saía do zero e dava um salto. Então, esse cara aqui vai ser 3. Né? Em 0, agora vai ser meio, lembra? Mesma coisa que aconteceu com a outra função. E o que antes era -1, bora ver, o que antes era 1, bora ver o que vai acontecer. 1 menos t sobre 2 igual a 1, passa 2 multiplicando, troca, vai ficar -1. Então, o que antes acontecia em 1, agora acontece em -1. Então, essa função, o eixo, na verdade, ele vai estar para cá, né? O eixo vertical. Aqui, porque aqui será o 0. Essa daqui eu acho que vai ser meio, velho. Quando for 0, quer ver, ó? 1 menos t sobre 2 igual a... Isso, vai ser 1, verdade. Aqui é 1, tem razão. Igual a 0, né? Aí eu passo 2 multiplicando, 1 menos t igual a 0. Aí o t igual a 1, né? Verdade. Então, aqui vai ser... A função, na verdade, ela vai ser isso aqui. O sinal, né? Ele vai começar em -1 e vai acabar em 1. Aquela reta decrescente aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso daqui era para ser uma linha reta. E aqui ela sobe e em 3 ela cai de novo, né? Então esse que é o jeitão dele. Alguma dúvida aí, galera? Fechou, né? Vamos ver antes do intervalo essa parte do par e ímpar, que daí a gente já mata esse assunto. Então, recapitulando, como que a gente define que um sinal é par ou ímpar? A parte par, quer dizer, como você tira o sinal par, né? Como você tira a componente par do teu sinal. Você pega o sinal, soma com ele espelhado e divide por 2. A parte ímpar, você pega o sinal, subtrai pela parte espelhada dele e divide por 2. Então, é assim que você extrai as componentes pares e ímpares do teu sinal. Porque lembra que todo sinal, ele é, na verdade, a soma da componente par com a componente ímpar. Né? E aí, vamos lá. O que define uma componente par? Significa que quando você espelha ela é igual. Então, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal par. Porque observa que se eu multiplicar aqui dentro por negativo, -1, o sinal fica igual, não muda nada, né? Então, essa é a definição de um sinal par. Qual a definição de um sinal ímpar? Quando você tenta espelhar ele, além de espelhar, ele, na verdade, inverte a amplitude. Então, digamos que você tem aqui esse cara. E você quer espelhar, se você aplicar isso daqui nesse sinal, ele teria que fazer isso, correto? Mas, na verdade, eu faço
apenas a inversão da amplitude. Então, isso daqui é um sinal ímpar, né? Por exemplo, isso aqui. Esse cara par, esse cara ímpar. Porque se eu aplico negativo, eu espelho ele apenas em relação a essa diagonal. Significa que o espelhado dele, na verdade, é a amplitude invertida. Então, vamos pegar lá aquele nosso sinal da questão, que ele é isso aqui, o primeiro de todos, né? Qual que é o papo aqui? Cara, tem que fazer a equação dele. Aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1. Então, esse sinal, ele é do tipo... Ele vai ser 0 se o t for menor que menos 1. Ele vai ser 1 se o t estiver entre menos 1 e 0. Só que aí, entre 0 e 1, ele é uma reta decrescente, né? E aí a gente tem que saber fazer a equação dessa reta. Vamos lá. Aqui é 1, aqui é 1. Então, eu tenho dois pontos. Esse ponto aqui, a gente pode chamar ele de ponto 0 e 1, porque o tempo é 0 e o x de t é 1. E esse ponto é o inverso, é o ponto 1 e 0. Isso daqui a gente tem que aplicar numa equação da reta. Isso daqui é uma reta. E essa equação da reta ela vai ser y igual a x de t, que é o que a gente está trabalhando, né? É igual a t mais b. Quando o x de t é 1, o t é 0. Então, b vale 1. Volta para a equação, x de t igual a t mais 1. Quando o t é 1, o x de t é 0. Então, aqui eu tenho a 1 mais 1. Passa negativo para o outro lado, a igual a menos 1. Então, a minha equação, né, voltando, ela vai ser x de t igual a menos t mais 1. Porque o a deu menos 1 e o b é 1. Isso vai acontecer entre 0 e 1. 1 menos t. E depois do 1 é 0. T maior que 1, eu fico com 0. Então, isso é a formulação matemática desse capirotinho aqui. E agora? Tem que fazer a definição do par. Vamos lá. Quem quiser, como é que a gente calcula a parcela par da minha função? Ela é x de t mais x de menos t, tudo dividido por 2. Vamos lá. Vamos analisar agora o que a gente vai poder fazer com esses caras. Olha lá. O meu sinal nos pontos importantes é menos 1, 1 e 0. Olha o que vai acontecer com o P, o x par, no ponto, vamos resolver primeiro no ponto menos 1. No ponto menos 1, eu vou ter x menos 1 mais menos 1, x, né? Dividido por 2. Então, quem que é o x menos 1? O x menos 1 é quando ele inverte, né? Quem que é o x menos 1? É o x1. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? Se você observar, eu tenho o x menos 1 é o ponto que ele faz isso aqui. Que é o x menos 1. O outro ponto, que é o x1, é o ponto que ele
cai e acerta o eixo horizontal, né? Então, é o ponto que ele vai fazer isso aqui. E aí, a gente tem que pegar tudo isso e a amplitude a gente tem que dividir. Aqui é uma soma, né? E a amplitude a gente tem que dividir por 2. Esse resultado aqui a gente tem que pegar e, na verdade, multiplicar por meio, né? E aí isso vai me dar a minha componente par. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que fazer a soma das amplitudes desse cara. O que antes vinha negativo, né? Ele vinha decrescente e dava um salto para transformar de 0 para 1. No mesmo ponto, ó, esse cara é menos 1 e esse cara é 1. Então, o que ele faz? A gente tem que pegar esses dois sinais e sobrepor, né? Então, esse resultado que eu tenho que dividir por meio, na verdade, é um sinal que vem decrescente, que é esse cara aqui, porque, olha, à esquerda de 1 é tudo 0, né? Desculpa, à esquerda de 1 é uma reta decrescente. Nesse sinal, à esquerda de menos 1, ela vai ser 0. Então, é um sinal que desce, porque vai ser uma reta decrescente com 0. Aqui, que é a direita do ponto de interesse, que é 0, ela dá um salto para 1. Nessa parte aqui. Então, junto os dois. Esse cara aqui, ele vai ter uma amplitude dividido por meio, né? Então, percebe que no meu primeiro ponto, que foi o ponto que eu analisei que era menos 1, ele vai ficar com esse jeitão aqui. Agora, vamos fazer o ponto 0. O ponto 0 vai ser a mesma coisa, porque se eu colocar 0 aqui com menos 0, vai dar 0 igual. Então, ele vai continuar passando por 1. Só que multiplicado por meio, então, na verdade, no ponto 0 ele vai ser 0,5. Vamos ver o que acontece no ponto 1. Percebe que no ponto 1 vai ser a mesma coisa que isso aqui, só que espelhado. Quer ver? Eu tenho... Só um instante que eu vou passar a página. Olha, no ponto de interesse t igual a 1, é o ponto em que a função ela cai de novo para 0, né? Então, observe o que vai acontecer. Eu quero x de t mais x de menos t dividido por meio. Então, o que vai acontecer? Opa, desculpa, dividido por 2. O que vai acontecer? Se você observar, é a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, né? Só vai trocar esses dois caras, só que o resultado vai dar o mesmo. Então, o teu sinal, ele vai ser esse cara aqui. Só que lembra que o fato dele ser par é porque ele é espelhado. Então, esse cara aqui, ele vem para cá, para a direita, e esse cara aqui faz a mesma coisa, só que para a esquerda, né? E aí o ímpar, a gente tem que fazer essa mesma operação, só que usando também os mesmos pontos de interesse, menos 1 e 1. Já que nesse cara aqui, ele zera igual, né? Então, esse cara não muda. A diferença é que vai cair a amplitude. Então, esse cara aqui antes era 1 e aqui em cima era 1, ele vai ser meio, né? Toda essa amplitude aqui. Beleza, galera? Recapitulando. Verifica o que acontece nos pontos de interesse, sobrepõe as curvas, porque é uma soma, diminui a amplitude por meio.
Alguma pergunta aí, galera? Tudo certo, professor. Beleza. Olha, eu montei aqui uma listinha para vocês e eu estou colocando ali no Moodle, que são 2 exercícios baseados nisso aí que eu acabei de falar para vocês agora. Acabei de explicar. Deixa eu só mandar aqui. Deixa eu travar aqui a gravação, senão vai ficar. Sim. Fechou. Então, vamos fazer esse cara aqui de uma forma mais simples. Primeiro, a ideia do exemplo par, né? Cara, observa que todos eles vai ter o espelhamento em relação ao eixo vertical referente a esse menos t. Então, uma forma que a gente tem de resolver, de começar a resolver isso aqui, é espelhar isso aqui em relação ao eixo vertical, né? Deixa eu pegar aqui. Então, fazendo aqui o desenho do eixo de novo, né? O que vai acontecer? Tudo o que antes acontecia do lado esquerdo vai acontecer do lado direito e tudo o que antes acontecia do lado direito vai acontecer do lado esquerdo. Logo, essa equação, vou colocar aqui negativa, o y menos t, ele é começando em 1, caindo para 1 e seguindo em frente. Estou conseguindo ver o que eu estou editando aqui? Sim. E vai embora, né? E esse cara aqui, ele desce até menos 1, segue até menos 2, isso continua zerado. Então, observa o que eu fiz. Desenhei aqui o menos t, porque eu vou precisar usar ele tanto no par quanto no ímpar. Agora, o que você faz? Para fazer o par, é só somar esses dois, né? E dividir a amplitude por meio. Então, vamos fazer essa soma aqui, né? Como é que a gente faz essa soma? Tudo que for ponto importante, a gente soma junto. Então, olha, aqui seria o menos 2. Então, eu vou pegar esses dois caras e vou somar. Quanto que vai dar o resultado? Bom, o de cima, que é o sinal original, ele é 0, né? Então, 0 menos 1 vai dar o próprio menos 1. Então, vamos lá. Esse cara aqui, né? Antes de menos 2, todo mundo é 0. Então, continua como 0, correto? Em menos 2 acontece alguma coisa. Ele vai de 0 para menos 1. E aqui em cima ele está em 0 ainda. Então, observa que até esse ponto aqui, quem vai definir o comportamento dessa curva é esse lado. Porque vai ser menos 1 mais 0. Então, essa parte aqui, ela vai vir todinha para cá para baixo. Sem mudança, né? Até menos 1. Então, aqui, essa parte aqui, ela vai ser a mesma coisa que está aqui em cima. Agora, esse lado aqui, por exemplo, observa que ele fica fixo em menos 1, né? Porém, aqui a amplitude vai de 0 até 1. Então, observa que esse ponto aqui, ela vai ser deslocada verticalmente para onde? Para baixo.
porque eu vou ter que somar menos 1 nela. Então, essa reta crescente, na verdade, ela será uma reta que começa em menos 1, que é esse ponto aqui, né? Lembra que ela vai ficar igual, e ela sobe uma unidade em linha reta. Então, o que era menos 1 sobe em linha reta uma unidade, vai para 0. Correto? E esse cara aqui agora, o que era 1, na verdade, vira 2, né? Ele dá um salto, correto? Então, vai ser 1 mais 1. Então, eu vou ter um salto aqui. De 0, ele vai para 2. Percebe que eu ainda não dividi por 2 as amplitudes, né? Então, esse cara aqui, ele vai para 2. E agora, vamos ver os pontos interessantes. 1 aqui no meio, correto? O que vai acontecer aqui? Esse cara, ele seria uma reta decrescente, correto? Então, essa reta decrescente, com essa queda negativa, ela teria que fazer o quê? Ele vem de 1, de aqui também 1, e aqui, na verdade, ele fica estável em menos 1. Então, olha o que acontece. Eu tenho menos 1 que sai de 1 até 0. Então, o que antes era 1 seria 1 menos 1, 0, que é esse ponto aqui, correto? Aqui eu tenho uma amplitude 0. 0 menos 1, menos 1. Então, ele viria daqui até 0. 0 no sinal invertido e menos 1 no sinal original. Então, com 0 menos 1, esse cara ficaria em menos 1. E aqui ele volta para o original. Observa que a gente tem um ponto aqui em cima da nossa curva, que é justamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é um ponto de mudança brusca, né? Ele dá esse 2 aqui, ele dá esse pico aqui. Mas fora isso, cara, é só você pegar os pontos de interesse, que é onde ela troca, né? Então, aqui eu fico com 2, aqui eu fico 2 também, menos 2, e aqui a amplitude é menos 1. Porém, lembra que a gente tem que dividir todo mundo por 2. Então, esse cara aqui vira 1 e esse cara aqui vira meio. Então, o ponto correto dessa amplitude, depois que a gente divide por 2, então esse cara aqui é o y par, que na verdade é o yt mais o y menos t, dividido por 2. A gente já montou ele, agora é só dividir por 2. Então, o correto seria essa amplitude aqui ser 1. Ops. E aqui ser menos meio. No eixo horizontal não muda. Então, observa que ficou um sinal par porque ele é simétrico, né? Agora, bora ver o que acontece com esse cara aqui no ímpar. Por quê? O ímpar, eu tenho que, além de fazer a inversão em relação ao eixo vertical, eu também tenho que fazer a inversão no eixo horizontal. Então, eu pego esse sinal que eu já fiz a inversão e do eixo vertical e troco ele no eixo horizontal. Então, esse sinal aqui, deixa eu colocar aqui. Esse sinal... Esse sinal aqui, que seria agora menos y de menos t, basta pegar esse cara e trocar tudo que for negativo, vira positivo. Então, em menos 2, ele sobe e vai até
O que antes era menos 1 vira 1, né? E o que antes começava em 1, agora vai para menos 1. O que antes era uma reta decrescente que ia até 0, vai ser uma reta crescente que vai até 0. Então, observa que eu tenho agora o espelho desse sinal em relação ao eixo horizontal. Agora, tem que fazer a soma desses dois, né? Então, é o mesmo esquema. O que antes era... Tem que fazer o mesmo raciocínio do que a gente fez aqui, né? Então, eu tenho o que antes era 0 até... Então, vamos lá. De menos 2 a menos 1, aqui de menos 2 a menos 1, quem reina é esse cara aqui. Então, ele vai ficar igual. Deixa eu só... Então, esse cara aqui até menos 1 é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Aqui fica 0, aqui menos 1, correto? Porque daqui para cá eu não mudo nada, né? No meu sistema. Agora, ali eu tenho uma reta crescente, correto? Uma reta crescente que começa em menos 1 e termina em 1. Aqui eu tenho alguém que começa em 1 e continua em 1. Então, esse cara vai ter que aumentar uma unidade. A reta crescente com a parte que era... Aí observa, esse ponto aqui é 1, 1 mais 1, 2. A outra extremidade eu tenho menos 1 com menos 1. Correto? Então, eu vou ficar com menos 2 lá embaixo. Ela vai cair para menos 2. Ó, 1 com 1 aqui em cima. Isso daqui é positivo, tá? E menos 1 com menos 1 aqui embaixo. Correto? Agora, vamos olhar o que vai acontecer a partir desse menos 2. Olhando pela estrutura agora, né? Eu tenho essa parte aqui é fixo em menos 1, com essa reta decrescente, ela vai ser... Opa, desculpa, estou olhando com esses dois. Esses dois aqui, né? Essa parte que é fixa aqui em menos 1, com uma reta crescente, ela, na verdade, vai ser alguém que começa em menos 2 e termina... Esse ponto aqui é 0 no y, com menos 1. Então, termina em menos 1, né? Então, aqui eu tenho uma reta crescente que vai até menos 1 no eixo vertical. Pega essa reta e desce uma unidade, né? Por causa desse cara aqui. E esse cara que está em menos 1, com 0, ele continua em menos 1. Só que ele vai ficar assim até o 2, que é quando ele cai de novo para 0. Então, observa que elas são simétricas agora em relação ao eixo. Vou desenhar aqui o eixo de simetria dela. Isso é a definição de uma função ímpar, né? Então, fazendo o desenho através do gráfico, você primeiro, recapitulando, inverte ela em relação ao eixo vertical e faz o par, e daí inverte ela aquela que já foi invertida em relação ao eixo vertical, inverte em relação ao eixo horizontal. Então, espelha, o que estava embaixo vai para cima, o que vai em cima vai para baixo, né? E aí pega os pontos e vai somando eles. Então, antes aqui era 0, 0 com menos 1. Aqui, 0 com 0 vira 0, continua, né? Aqui, 1, essa parte aqui, 1 com 0 vira 1, correto? Aqui, essa parte que é 1 com uma reta crescente, vira reta crescente. Aqui, olhando pela esquerda, você vai ver que isso é 1
isso daqui é 1, então vira 2. Olhando pela direita, isso é menos 1, isso é menos 1, vira menos 2. Essa reta que era crescente, junta com esse cara aqui, crescente, só que uma unidade para baixo, sobe, estabiliza, porque agora vai ser 0 com menos 1, e volta para 0. Só que agora tem que aplicar a multiplicação por meio, né? Então, esse cara aqui que antes era 2, esse cara aqui antes era menos 2, esse cara que era 1 e esse cara que era menos 1, eles vão todos modificar. Então, aplicando a divisão por meio, esse bicho aqui vira 1, esse bicho aqui vira meio, esse bicho aqui vira menos 1 e esse bicho aqui vira menos meio. Está resolvida a parada. Esse é o ímpar, né? O sinal ímpar. E esse cara aqui é o sinal par. E a ideia é que se você soma esse com esse, o ímpar com o par, você volta para esse camarada aqui, né? Essa que é a ideia. Alguma pergunta aqui, galera? Uma pergunta aqui? Por mim tá tranquilo. Vamos seguir, então. Vamos fazer um exemplo, agora os exemplos dos coeficientes lá, né? Esse jeito aqui que eu acabei de mostrar para vocês foi exatamente como eu resolvi na prova. Ou, desculpa, como eu resolvi em sala para vocês. Esse negócio aqui de fazer análise de gráfico, né? Vamos fazer agora os exemplos dos coeficientes que eu tinha passado para vocês na aula passada. Alguém conseguiu fazer alguma coisa desses caras aqui? Ou nem tentou? Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu só... Acho que eu vou fazer o seguinte... Deixa do jeito que tá. Tá gravando, tudo certo. Então vamos lá. Esse cara aqui, né? Esse exemplo aqui que ele quer que a gente faça, ele gera esse gráfico. Bora ver. Aqui por exemplo, o que poderia acontecer aqui? Eu podia te dar isso aqui e pedir para vocês fazerem o gráfico, por exemplo. Então, o que ele faz nesse gráfico?
Se o t estiver entre menos 1 e 0, ele é igual a menos 1. Então, ele é uma reta igual a menos 1, só que observa que é bolinha aberta, tanto no começo quanto no fim desse intervalo, né? Ou seja, não vai ser menos 1 quando o t for igual a 0 ou igual a menos 1. Ele vai valer quanto? Ele vai valer 0. Se o t chega em 0, o valor da função é 0. Se o t é menos 1, o valor da função é menos 1. De 0 a 1, o valor da função é 1. Né? Então, ela vai fazer isso aqui. Ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Né? Perfeito. Vamos agora para nossas brincadeiras aqui. Qual que é a equação que a gente tem que resolver? É esse cara. E para ele, para a gente definir essa série, a gente tem que calcular primeiro esse A, depois o AN, depois o BN. Né? Estão acompanhando aí, galera? E olha o período dela aqui. Ele já até deu para a gente o período. É igual a 2, né? Ela vai de menos 1 a 1. Porque se tu observar realmente, é esse cara aqui o desenho, né? É esse jeitão que ela tem. Então, vamos lá. O A0, a definição do A0, só para a gente relembrar, ele é a integral dentro do período, no caso, entre menos 1 e 1, do g de t, que é a função que a gente quer arrumar, dt. Né? Só que aí, meu brother, dá uma olhada. Esse cara... Esse cara aqui, isso daqui é um macete, galera. Isso daqui é um macete. Deixa eu trocar essa cor aqui. Observa que esse cara, ele é uma função ímpar, né? Olha, tudo que tu jogar aqui, essa área aqui, ela é exatamente essa daqui. Então, isso daí é um macetoso, galera. Toda vez que tu for fazer essa integral de uma função ímpar, aqui, e o período dela é igual tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, para cá tu tem menos 1, para cá tu tem 1. Então, essa integral aqui vai ser 0, porque esse lado da esquerda vai anular esse lado da direita, né? Aqui é menos 1, aqui é 1. Fechou o brick. Vamos fazer agora o AN. Então, o AN, por definição, ele vai ser o mesmo intervalo, só que vai ser a função, que é esse capiroteiro ali, com cosseno de π nt dt, né? Então, vamos lá. Primeiro, o cosseno desse cara aqui. O cosseno desse cara. Qual que é o interesse? Observa que ele vai, primeiro, trabalhar aqui do lado esquerdo. De menos 1 a 0, ela vai ser uma coisa. E de 0 a 1, ela vai ser outra. Então, de menos 1 a 0, ela é uma coisa. De 0 a 1, ela vai ser outra. Então, a ideia é que, na verdade, a gente está integrando esse cara em duas integrais diferentes, que ela vai ser de menos 1 a 0, de tudo isso aqui, e de mais de 0 a 1 de todo esse cara aqui. Então, deixa eu só trocar de cor aqui, né? Então, eu vou colocar como se fosse um quadradinho. Todo esse cara aqui. Qual que é a ideia? O T. Vamos ver o que vai acontecer com esse T. Porque, ó, o que a gente sabe? Que esse GT aqui, de menos 1 a 0, ele vale menos 1, né? E de 0 a 1, ele vale 1. Isso é uma coisa que a gente sabe desse GT.
Agora, bora ver o cosseno. O que acontece com o cosseno de... Se eu tiver aqui, por exemplo, menos π. Então, aqui, olha só a análise. Se eu fizer o menos 1, aqui eu vou ter cosseno de menos π. Caralho. Opa, acho que tinha... Vamos lá. Então, aqui eu tenho o cosseno, né? Só para relembrar. O que vai acontecer com esse cosseno? O cosseno, quando eu tiver em menos 1, ele... Quando eu tiver em menos π, né? Ele vai estar desse lado aqui. Então, aqui eu tenho menos π. Quando ele tiver π positivo, ele vai estar desse lado aqui. E o cosseno de 0 é 0. Então, observa. Quando você for integrar esses caras, o que eu tenho? Vamos analisar esses dois caras aqui, o cosseno e o seno. Então, observa um detalhe, galera. O cosseno de π, ele é 1. Desculpa. Quando ele fizer isso aqui, ele vai ser π. Então, ele é menos 1, né? E o cosseno de menos π também é menos 1. Correto? Então, assim, eu tenho cosseno de π é menos 1, cosseno de menos π é menos 1. Olha o que acontece com o seno. Só um instante. Bora lá. Tive que pedir para diminuir o som ali. Então, lembra que o cosseno ele é uma função par. Então, se ele recebe negativo ou positivo o argumento, ele vai dar o mesmo valor. Então, o cosseno ele vai ser negativo, menos 1, né? E o seno, velho, o que acontece? Se tu jogar o π para ele, vai dar 1. Desculpa, vai dar 0, né? E se tu jogar o menos π para ele
vai dar 0 também, né? Olha aqui. Ele pega, eu estou aqui com o meu seno. E eu saio daqui do ângulo 0 e vou para π, ou se eu vou por menos π, significa que eu estou andando invertido. Pegando esses caras aqui, vamos analisar as nossas integrais. Qual que seria a integral do cosseno, desse nosso amigo aqui, do AN? Ele com o GT. Esse cara aqui, o GT, ele sempre vai ser constante. Observa, ou ele vai ser menos 1, ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Então, esse cara eu não mexo, eu só integro o cosseno. Então, separei os intervalos, analisei o que acontece com os cossenos e os senos. Agora vamos para a integral. E daí depois a gente vai usar esse raciocínio aqui que eu acabei de fazer. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá. Então esse cara aqui a gente vai integrar o cosseno, né? Vai ser quem? Vai ser o g de t fora da integral, porque ele é constante. E só que lembra que eu vou ter que variar esse g de t em menos 1 e 0, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui eu tenho a integral do cosseno πnt, só para a gente relembrar. Integral do cosseno πnt, a integral do cosseno é o seno positivo πnt dividido por cara que é constante, né? E relembrando, a integral do seno, ela é πnt dividido, que vai ser o cosseno πnt dividido por πn. Porém, o seno a gente inverte o sinal. Então, recapitulando, aqui eu tenho o g de t, que é uma constante, por isso que eu nem vou mexer com ele. Que ele vai ser, lembra, a integral de qualquer valor constante, ela é a variável, correto? Então, se liga, faltou essa memória aqui também, né? Então, eu tenho qualquer valor constante, né? Integral de k dt é igual a kt, correto? Então, assim, esse g de t, na verdade, ele vai ser o próprio t, né? Ele vai ser o próprio t. T que multiplica quem? Que multiplica o cosseno, que é esse cara aqui, seno de π, nt sobre πn. Nos intervalos menos 1 e 0, mais seno πnt dividido por πn. Dessa vez agora de 0 a 1. Aí aqui eu tenho aquela minha função g, eu vou definir ela como gzão de t, porque a gente já fez a integral dela, né? Aqui, gzão de t. Então, o que que acontece? Agora, esses caras aqui, eles... O que que acontece? Eu tô com o seno, que vai... O t vai variar entre menos 1 e 0, né? E eu tenho o t variando de 0 a 1.
mas vamos dar uma olhada no nosso desenho aqui da nossa função. A nossa função e a nossa integral, lembra, ela vai ser o valor da função, né? Então, quando eu tiver menos 1, quanto que ela vale? 0. Quando eu tiver 0, quanto que ela vale? 0. Quando eu tiver 0, na função, cadê? T igual a 0, ela também vale 0. E quando eu tiver... Então, o que acontece aqui, né? Eu tenho os meus limites. Observa, o que vai acontecer? Esse seno, ele vai ter dois argumentos. Um vai ser 0, né? Menos U menos πn. Esse cara é constante, ele vai lá para fora. Menos πn. Vou colocar menos π, porque o n ele é um cara que é um inteiro, né? E aí a gente sabe que ele vai rodar aqui no eixo horizontal. Mas quem é esse cara aqui? Seno de π e n, né? Menos seno de 0. Tudo que é constante estaria multiplicando aqui fora, correto? São esses caras aqui e o πn. Velho, seno de 0. Seno de 0, 0. Seno de menos π, 0. Seno de π, 0. Seno de 0, 0 de novo. Então, todo AN ele vai ser 0. Correto? Então, eu não tenho o termo A para esse exemplo. Vamos fazer agora o BN. Então, o meu BN, ele é a mesma coisa, só que eu troco por cosseno aqui. Então, uma forma de resolver esse cara é definir aqui antes a integral, só para a gente lembrar da fórmula, né? G de t vezes seno de πnt. Como esse cara aqui, ele tem uma simetria, né? Observe o que acontece. Vou mostrar aqui. O que acontece de 0 a 1 é semelhante ao que acontece de 0 a menos 1, porém com o sinal invertido. E o fato dele ele está sendo multiplicado por um seno, que é uma função ímpar, eu consigo organizar isso aqui como um intervalo do mesmo jeito que eu organizei esse cara aqui, separando de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Então, aqui eu fico de menos 1 a 0 mais de 0 a 1, né? E as integrais, elas vão ser iguais, elas vão ser equivalentes devido à simetria. Então, na verdade, eu posso simplesmente pegar o intervalo mais fácil, que é de 0 a 1, e integrar esse cara aqui. GT seno de πnt dt. E qual que é a ideia agora? Integrar esse cara. Lembra que esse GT ele é constante, né? Então, qual que é o valor dele entre 0 e 1? A integral desse cara entre 0 e 1, se você observar, ele vai ser o próprio valor da função. Dá uma olhada nele lá, quanto que ele é. Ele vale 1, né? Ele vale 1. Então, esse camarada aqui, a gente pode eliminar ele para a gente não ter dor de cabeça, porque ele sempre vai valer 1. E no final das contas, quem a gente precisa de fato integrar é só esse seno de πn, que na verdade é quem? É 2 vezes menos cosseno de πnt dividido por πn, que vai de 0 a 1, né?
Reorganizando esses camaradas, a gente vai ter quem? Que a constante vai para fora, πn, que multiplica menos cosseno de πn com t igual a 1, menos com menos mais cosseno de 0, né? Aí o que a gente tem que fazer? Lembra que a série de Fourier, lembra lá de cálculo 3. Se vocês observarem, galera, a série de Fourier, a única coisa que é de fato da matéria é a integral que eu tenho que resolver, porque tudo isso aqui é cálculo 3. Né? Vocês viram com a linha, eu acho. Então, esses caras aqui, a gente tem que agora aplicar o limite, porque a minha série ela joga para infinito, né? Então, o limite em que o n é infinito. Lembra o que acontece com esse cosseno. Esse cosseno, a gente viu isso lá na aula passada. O cosseno de πn, a gente simplifica ele como alguém que oscila entre 1 e menos 1. Né? Então, esse rolê aqui é a matéria nova, vamos dizer assim, da disciplina. Não sei se vocês faziam esse tipo de transformação, eu acredito que não. Aplica nesse cara aqui. Então, no final das contas, a minha resolução, toda vez que eu tiver um cosseno de πn, você tem que trocar por isso aqui. É isso que vocês têm que lembrar. Então, aqui eu tenho menos 1 elevado a n mais 1. Esse cara aqui, esqueci de colocar o n. Então, esse daqui é o meu bn. Então, o que vai acontecer na nossa resposta? Eu tenho o A0 é 0, o AN é 0, e o BN ele vai ser esse camarada aqui. Dá para arrumar ele para ficar um pouquinho mais bonito? Entra esse cara multiplicando lá dentro, arrumo isso aqui, eu vou ficar com 1 menos 1 elevado a n dividido por 2. Opa, desculpa. Por πn, né? Dividido por πn, que multiplica 2. Então, esse daqui é o meu bn. Então, qual que é, para modelar isso daqui computacionalmente, eu pego esse b que entra multiplicando o seno. O resto é 0. Então, eu vou fazer um somatório desse bn seno de ômega t. Se liga aqui. Observa que na resposta da modelagem computacional só tem seno de ômega t. Lembra que o ômega é a tua frequência, né? Então, olha, πt, 3π, 5π, lembra que ele vai de 2 em 2, né? O período dele, de menos 1 a 1, o período é 2. Então, aqui começa com 1 e vai de 2 em 2, né? E observa que ele é só seno, não tem nem aquele termo fixo, porque ele é centrado no 0, né? E à medida que você vai aumentando as oscilações, ele vai ficando mais próximo dessa função original aqui. Então, observa que o azul, ele é um seno puro, né? Aqui. Daí o preto, ele já vai dando uma estabilizada dentro do valor que a função é fixa. Isso significa série de Fourier. Então, o que é a matéria nova, a matéria da disciplina? É você entender que eu pego essa série de Fourier e consigo escrever a função original com senos e cossenos. Então, respondendo a tua pergunta, Daniel, que você não entendeu de Fourier, o Fourier, ele é isso, cara. Ele é você pegar senos e cossenos e escrever essa função. Agora, se a tua dúvida é na integral, então o teu problema não é sinais de sistema, o teu problema é cálculo. Então, eu te aconselho a refazer esses caras aqui, aprender esses passos, porque o que a gente vai fazer? Cara, tem que lembrar dessas identidades trigonométricas, né? Qual que é o seno de 0? Qual que é o seno de menos π? Qual que é o seno de π? Qual que é o seno de 0?
Tem que lembrar de integral por partes, né? Que foi aquela outra mais difícil que a gente fez aqui. Tem que lembrar de substituir esse cosseno de πn por menos 1 elevado a n. Isso daqui é o de menos. Até que no final da questão, se tu não lembrar, eu posso até considerar 99%, né? Até porque a gente não vai gerar gráfico na prova, né? Vocês vão só resolver isso aqui. Então, esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui. Observa que esse cara, ele é uma função t, né? Vamos fazer as integrais dela. Ele começa, então, com a integral do A0. Então, olha só. Ele vai... Esse cara aqui, ele é de 0 a 1, né? Ele vai de 0 a 1. Só um instante. Deixa eu pegar aqui as equações para a gente se organizar mais. Esse cara aqui. Olha lá. O A0, ele é 2 dividido pelo período integral da função. O AN, ele é 2 dividido pelo período integral da função vezes cosseno. O BN é 2 dividido pelo período integral da função vezes o seno. Isso daqui foi o que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem que usar essas fórmulas aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vou copiar, jogar lá para o nosso lado. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que resolver esse cara. Para quem? Para essa função. Essa daqui ela vai ser até mais rápida, porque a gente já lembrou dessas identidades aqui. Então, qual que é o rolê? Quem que é o período dessa função? Cara, ela oscila de 0 a 1. Então, para calcular o A0, que é esse primeiro termo, ela vai ser 2, que multiplica pelo período, que é 1, integral de 0 até o período, no caso 1, correto? Então, eu tenho a integral de quem? Da função. Quem que é a tua função? Se tu observar, entre 0 e 1, que é o lugar que tu está integrando, ela vale t, né? Então, eu vou integrar ela em t. T dt. Quem que é essa integral? T² sobre 2, oscilando entre 0 e 1. E esse cara aqui, multiplico 2 aqui fora. Então, eu tenho esse 2 aqui fora, corta com esse 2, então vai ficar 2 dividido por 2, sai ele que é constante. T². T², quando eu tenho t igual a 1 e t igual a 0. Então, no final das contas, essa integral vale 1, né? Vamos fazer agora o AN. Não tem muita ginástica. Tem que lembrar da integral por partes, né? Por quê? Eu tenho 2 dividido pelo período, o período é 1, então vai ficar 2 integral de 0 a 1 de t cosseno de 2πn, opa, deixa eu pegar, de πnt, né? De 2πnt, no caso, que é o nosso, esse ômega n, né? 2πnt. Então, vai ser, deixa eu só arrumar aqui para vocês lembrarem de onde que vem todo mundo, né? Então, eu tenho ômega n t dt. Quem que é o ômega n? É esse cara aqui. É 2πn dividido pelo período, só que o período vale 1. Então, essa integral, na verdade, eu estou integrando 2 de 0 a 1 t cosseno de πn, 2πn t dt. Quem que é essa integral? A gente resolveu isso daqui na aula passada. É a integral do por parte.
né? Tem que definir quem é U, tem que definir quem é o V. Lembrando que o U sempre é o mais simples, então eu tenho U igual a T, e eu tenho o dV igual a cosseno de 2πn(t) dt. Integra esse cara aqui e deriva esse aqui. du é dt. A integral desse cara, lembra? A integral do cosseno é o seno, a gente resolveu ali em cima. Então, eu tenho o cosseno de... Desculpa, cosseno, né? Acabei de integrar. Então, a integral do cosseno é o seno positivo. E aí você tem seno de 2πnt dividido por 2πn, que são as constantes. Agora tem que juntar tudo isso naquela nossa queridíssima integral por partes, né? Então, esse multiplica esse no resultado. Então, eu tenho no resultado t, que é o v, né? Que multiplica seno de 2πnt dividido por πn menos a integral de u de v du. Então, vai ser a integral de 2πnt, o seno disso aqui, né? Dividido por 2πn dt. Integral do seno é menos cosseno, então no final das contas eu tenho t, que multiplica seno de 2πnt dividido por 2πn. Integral do seno é menos cosseno, então fica positivo, né? Positivo cosseno de 2πnt. E esse cara todo ao quadrado, né? Porque ele sai de novo dividindo. Então, é 4π quadrado n quadrado. Lembrando que estava todo mundo multiplicando por 2, né? Então, todo mundo multiplicando por 2 e oscilando entre 0 e 1. Então, isso daí é o resultado da nossa integral. Essa integral a gente fez igualzinha na aula passada. Olha, tá aqui, ó. T cosseno ômega nt. Mesma coisa. T cosseno ômega nt. Aqui. Agora, a gente tem que aplicar os limites, né? Em todo mundo aqui dentro. Então, vamos aplicar os limites. Pega esse cara aqui, reescreve ele inteirinho, trocando T por 1. Pega esse cara, reescreve ele inteirinho, trocando T por 0. Então, eu tenho 2 que multiplica 1. Tudo que for T, eu vou colocar agora em vermelho. Seno de 2πn, que multiplica 1, sobre 2πn, mais cosseno de 2πn, que multiplica 1, dividido por 4π quadrado n quadrado, menos todo esse cara aqui zerado, né? Vai zerar. Menos esse cara aqui com cosseno de 0. Então, eu vou ter cosseno de 0 dividido por 4π quadrado n quadrado. Agora, vamos lá. Quem que é o seno de 2π? A gente já viu ali, né, no início da aula, a gente fez essas identidades, né? Seno de 2π é a mesma coisa que o seno de π, né? Dá uma volta é 0. Então, esse cara aqui, zera, né?
Esse cara aqui, 0. Vamos ver esse cara aqui. Quem que é o cosseno de 2π? 2πn. Bom, ele vai ser sempre, olha lá, cosseno de π é menos 1, cosseno de menos π é menos 1, e o cosseno de 2π, ele dá uma volta inteira e volta para 1, né? Então, esse cara aqui, 2πn, ele sempre vai ser 1. Então, esse cara aqui sempre vai ser 1. Lembrando, eu acabei cometendo Não, tá tudo certo. Certo. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá certo. Tá certo. Esse cara aqui vai ser 1. E esse cara aqui, cosseno de 0, também é 1. Correto? Mesma coisa que cosseno de 2π. Observa que esse cara é 1, esse cara é 1. Só que esse aqui é negativo. Então, esse termo aqui se anula com esse, por causa que essa parte está sendo dividida é a mesma, né? 4π quadrado n quadrado menos 1 dividido por 4π quadrado n quadrado. Então, no final das contas, eu vou ter 2 que multiplica 0. Esse cara aqui é 0. Zerou o AN. Vamos fazer o BN. O BN, ele é a mesma coisa do AN, a diferença é que troca o que era cosseno vira seno, né? Então, a gente só tem que ser esperto num detalhe, cara. Tu já pode até marcar essa malandragem aqui. Tu tá vendo esse termo aqui, que já é o resultado da nossa integral? Só troca seno por cosseno, velho. É a mesma coisa. Então, a diferença é que aqui o cosseno, a integral dele é negativa, né? Então, esse cara vai dar negativo e esse cara vai dar positivo. Essa é a única diferença. Quando vocês forem fazer esse problema, o BN já dá para fazer direto. Então, se liga aqui. BN, se fizer assim na prova também não tem problema. 2 vezes esse cara aqui, a mesma coisa, só troca seno por cosseno, né? Só que e tem que inverter o sinal. Isso daqui é importante, porque lembra que a integral do seno ela troca o sinal. T cosseno de 2π nt dividido por 2πn mais esse cara aqui no lugar do cosseno vira seno. Então, seno de 2π nt dividido por 4π quadrado n quadrado. Fecha. De 0 a 1. Agora é só substituir esses caras, né, bicho? Do mesmo jeito que a gente substituiu aqui. Então, eu tenho 2 que multiplica esses caras aqui, trocando t por 1, então vai ser menos 1, cosseno de quem? 2πn1. 2πn dividido por 2πn mais todo mundo aqui com T1. Lembra que o seno de 2πn é 0, então cai fora esse cara já. A gente vai usando essas identidades daqui de cima. Menos esse cara aqui já foi, agora o 0. Aqui eu tenho cosseno de 0, né? Só que eu já tenho um negativo, então fica positivo. Então, aqui é cosseno de 0 sobre 2πn. E aqui eu vou ter o seno de 0, né? Mais, quer dizer, menos, que aqui é negativo, né?
menos seno de zero dividido por todo mundo lá. Cadê eles? 4π quadrado n quadrado. Lembrando que esse cara aqui eu acabei colocando como 2πn, mas na verdade ele é o segundo termo, né? Opa, tá certo, é o 2πn porque é cosseno. 2πn. E lembrando que ele tinha um t multiplicando aqui fora, né? E esse t era zero. Então, esse cara vira zero. Bora ver o que acontece aqui. Quem que vai cair fora? Esse cara que está multiplicando por zero, ele cai fora. Seno de zero, zero. Identidade lá em cima. No final das contas, fica só esse menos cosseno de 2πn sobre 2πn. Quem que é esse 2πn? A gente já fez ele aqui em algum lugar. 2πn sempre vai ser 1, correto? Sempre vai ser 1. Então, só arrumar isso aqui. 2πn sempre vai ser 1. Então, esse cara aqui sempre vai ser menos 1. 2 que multiplica menos 1 dividido por 2πn. Isso é, na verdade, menos 1 sobre πn. Pronto. Esse é o nosso termo Bn. Observa que o primeiro termo lá deu... Nosso primeiro termo deu 1, o segundo termo deu 0 e o terceiro termo deu menos 1πn. Então, assim, esse cara aqui eu vou mandar para vocês lá no Moodle também, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui, para vocês terem as resoluções, né? Deixa eu só organizar melhor aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver como é que dá para organizar isso. Alguma pergunta aqui, galera? Essas integrais aqui? Óbvio que agora, né? Pode ser que vocês não estejam lembrando como faz uma integral, outra, não lembram de uma mudança aqui, outra ali, alguma jogadinha que possa não estar tão fresco na memória, né? Só que daí tem que revisar isso aqui, cara. Tem que dar uma lida de novo, porque isso daqui é integral, né, bicho? E isso vai cair para sempre, né? Então, essa daqui seria um exemplo 324, resolução, né? E ali eu tenho a resolução do exemplo 323. Isso aqui eu vou colocar para vocês lá no Moodle. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar isso aqui. Vamos falar da prova agora. Então, como eu falei para vocês, a prova ela vai ter 4 questões, né? Ela vai ser dividida em sinais e operações, que é aquele PDF que eu já coloquei para vocês. Ela vai ter
a parte teórica do Fourier. Essa parte teórica do Fourier, se você observar lá no seu Moodle, deixa eu achar o Moodle aqui. Aqui, no mapa 8, né? Se você olhar a parte da teoria do Fourier, está lá no mapa 8. Sinais e operações está dentro de revisão. 3. A gente podia fazer assim, cara, uma ideia. A gente podia fazer 2 questões de teoria. Metade teoria, metade cálculo, né? Então, ó, uma questão de teoria do mapa 8 e outra questão de teoria de Fourier do mapa 10. Que tem aquele vídeo que eu expliquei para vocês de onde que vem, para que serve, como funciona a transformada de Fourier. Essa parte aqui, teoria Fourier, ela está relacionada ao programa que a gente estava usando e ao exercício que eu passei para vocês. Vocês entregaram. E essa parte aqui está relacionada ao vídeo. E uma questão para achar os coeficientes da série. Uma pergunta aqui, galera. Uma pergunta aqui, galera. Quantos trabalhos o professor ficou para G1? Cara, todos os trabalhos, exceto esse último que eu pedi com teoria de Fourier. Lembra do... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todos que vocês já entregaram, só que aí o que eu pensei em fazer? Geralmente eu faço assim. Deixa eu já mostrar aqui. Eu não pego todos, né? Porque tem gente que esqueceu não conseguiu entregar, alguma coisa assim. Eu pego cerca de 70% dos trabalhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma atividade, 2, 3, 4, até agora 4, né? O que dá para a gente fazer? Se você entregou 3 atividades, está valendo, né? Observa que eu não pedi atividade da aula do mapa 10 e nem pedi atividade da de hoje, né? Para não sobrecarregar. Mas a ideia é que você estude em cima do que eu acabei de colocar ali, do que é. Disse os mapas que vão cair, né? Já coloquei o exercício de revisão. O exercício de coeficientes estuda em cima
desse que eu acabei de resolver, desses 3 que eu resolvi, um na aula passada e 2 na de hoje. Estudo em cima desses 3. Então, são 3 atividades para pegar os pontos, né? No caso, qualquer 3 dessas 4 que a gente tem, né? Se você não conseguiu entregar, se você atrasou, não funcionou, não conseguiu, me avisa que eu abro de novo um negócio ali emergencial, né? Mais alguma pergunta? É isso aí, professor. Fechou? Olha, então assim, vai ser em cima disso aí, cara. Ó, dá uma olhada aqui no sinais e operações. Esse exercício aqui, né, que eu acabei de passar para vocês. A parte de teoria Fourier do mapa 8. Cadê teoria Fourier mapa 8? Aqui, né? Que tem essas perguntas. Que ele dá um sinal de entrada ali e quer saber o que acontece, ó. Qual o comportamento, qual o efeito da variável centro? Qual o efeito da amplitude? Qual o efeito do sigma? Que é o que tu mexe com o pulso gaussiano e ele influencia na transformada de Fourier. Teoria, né? A outra teoria que eu vou querer é essa daqui, que é daquele vídeo que eu expliquei para vocês o que acontece com de onde que vem a transformada de Fourier. E esse cara aqui, esse cara e essa resolução aqui. E aquela outra que eu acabei de fazer, eu já vou postar aqui para vocês. Tá acabando o nosso tempo aqui, cara. Alguma pergunta aí, galera? Professor, Diga. essa de operações, tipo, até a letra H, tem que fazer as continhas ou pode só explicar? Só pelo desenho, só pelo desenho. Ah, só o desenho? Tá Ó, bom. depois, Daniel, não precisa montar uma fórmula, tá? Porque aquela fórmula é para a gente colocar no programa. É só achar o